Bem-vindos ao nosso encontro de sexta-feira, a nossa doutrinária de sexta-feira, e saudamos todos os irmãos, irmãs queridas de coração. Vamos então, neste momento, com as mentes interconectadas, num único pensamento, num único sentimento, buscando dentro de nós aquilo que temos de melhor, para que dessa forma, possamos emitir as melhores vibrações de nossos corações, contribuindo com os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que neste momento, todos nós aqui passamos por momentos tão difíceis. Senhor Jesus, rogamos ao teu coração amigo que nos envolva neste momento, pacificando, fortalecendo nossa vontade de servir no bem. E com o amparo e a inspiração dos Espíritos benfeitores, nós damos início à nossa doutrinária de sexta-feira. Hoje nós temos o nosso querido companheiro Arivelto Fialho, que vai desenvolver o tema Somos Todos Médios do Cristo. Contigo, Arivelto. Quero expressar inicialmente minha mais profunda gratidão à Sociedade Espírita Allan Kardec, sua direção, na pessoa de minha querida amiga e irmã de ideal espírita, Ione Koshikoff, que bravamente tem enfrentado esses dias porque, assim como muitas pessoas, tem sentindo os abalos, e no seu caso, em seu próprio lar, destas tragédias que têm nos acometido. Foram apenas perdas materiais, mas bastante significativas. Também quero expressar minha gratidão à espiritualidade maior pela oportunidade que nos concede. Quando recebemos o gentil convite de nossa irmã, que fora feito bem antes desses eventos todos, à época, fomos intuídos ao tema que hoje discorreremos. Somos todos médiuns do Cristo. E como nunca vemos hoje o quanto isto é verdadeiro, porque de diferentes pontos do país, não apenas aqui do Sul, recebemos e temos recebido diuturnamente auxílio daqueles que, desprovidos de interesses, muitas vezes deixaram suas famílias e vieram em socorro daqueles que necessitam, demonstrando assim uma ação desta mediunidade do Cristo. Meus queridos irmãos, permitam-me iniciar esta reflexão trazendo aqui uma definição, um conceito sobre mediunidade. A mediunidade é o canal pelo qual os espíritos se comunicam com a matéria, com o mundo material. Ela é um dom divino e que permite a conexão com os planos espirituais, e vale aqui dizer, não apenas os planos espirituais superiores, mas também, quando nos permitimos, somos vigilantes com os planos espirituais inferiores. Talvez
já tenhamos nos questionados ou tenhamos ouvido alguém questionar-nos se somos todos médiuns, que médiuns, ou afirmarem que médiuns são apenas aquelas pessoas que estão lá, que frequentam o centro espírita, um grupo mediúnico que recebe mensagens psicografadas ou psicofonadas. A propósito disso, Allan Kardec, no item 159, se não me falha a memória, no Livro dos Médiuns, ele faz a seguinte afirmação, que somos todos mais ou menos médiuns, porque a mediunidade é uma faculdade inerente ao homem e não é um privilégio de alguns. O médium, segundo Kardec, é alguém que sente em qualquer grau a influência dos espíritos. O médium, portanto, é aquele que, através de sonhos, através de intuições, de premonições, também através da psicografia, da psicofonia, da mediunidade de efeitos físicos, de outros tipos de mediunidade, como, por exemplo, a pictografia, aquele médium pintor que recebe uma inspiração e pinta quadros maravilhosos com uma perfeição fantástica. Também aquele médium que, como do nada, simplesmente sem utilizar-se de um modelo, esculpe uma verdadeira maravilha, como aquelas que conhecemos de Michelangelo, por exemplo, ou de Leonardo da Vinci, que esculpiu a Pietà, aquela cena em que Maria, após a crucificação, recebe o corpo do Cristo em seus braços. Então, mediunidade, conforme afirma Kardec, é muito amplo. E dentro deste contexto é que idealizamos essa reflexão de hoje, quando então intuímos este tema, e que vem bem a propósito aos dias de hoje. Permitam-me também relembrar aqui um outro ponto que é de extrema importante e que está lá na questão 159 do Livro dos Espíritos, porque lá Kardec questiona os benfeitores se os espíritos têm alguma influência em nossos pensamentos ou em nossos atos. E a resposta dos benfeitores vem justamente corroborar essa afirmação de que somos todos médiuns, claro que em diferentes graus, como já referido. Porque os benfeitores responderão a Kardec, mais do que imaginas, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Então percebam que estamos em constante interação com os planos espirituais. E embora nem todos tenham aquele tipo de mediunidade da psicografia ou da psicofonia, de simplesmente receber uma mensagem e articular verbalmente, ou às vezes até com a própria voz daquele espírito que se manifesta, que está se manifestando, mas podemos estar recebendo essa influência através dos pensamentos, através da intuição, através da comunicação pelo sonho, ou através de um trabalho que fazemos, por exemplo, uma poesia. De repente nos sentimos inspirados a escrever uma poesia, e a escrevemos belamente. Mesmo que não consigamos identificar a autoria, aquele espírito que nos inspirou não deseja se tornar conhecido, então
não, não declara ali o seu nome, mas recebemos então aquela mensagem. E muitas vezes até os nossos atos são condicionados por essas influências. Então, vejam que esta resposta dos benfeitores deixa muito bem claro que sim, somos todos médiuns. E é claro que, conforme a nossa permissibilidade, ou seja, conforme a nossa as escolhas que fazemos diariamente, acabamos nos sintonizando com frequências diferentes da espiritualidade que poderão ser frequências superiores ou inferiores. E aí acabamos trazendo mensagens, sejam através da expressão escrita, da expressão verbal, e às vezes até transformando em ações, como benfeitorias ou então ações destrutivas. Bem, meus irmãos, mas vamos tentar focar aqui um pouco mais dentro da nossa temática, que é somos todos médiuns do Cristo. E a fim de dar sequência, então, a essa exposição, permitam-me trazer uma pequena história que vai ajudar a elucidar bastante e corroborar bastante com esse tema. A história conta a respeito de um meninozinho, um pequeno menino chamado João. João, o menino que queria ser médium. Conta-se que em um pequeno vilarejo que fora fundado no início do século passado, por volta de 1901, 1902, fora fundado por colonos que estabeleceram-se às margens de um lago formado por um rio que corria ali naquela região, e desaguavam todos em um lago. Então, um lago maravilhoso, de grande extensão, e no entorno, esses colonos edificaram ali uma pequena cidade, a qual homenagearam-na, batizando-a de Francisco de Assis. Foi uma homenagem feita ao grande benfeitor, o pobrezinho de Assis, como também é conhecido, né? Irmão Francisco. Enfim, estes colonos eram espíritas, estabelecendo-se ali, montaram suas casinhas, pequenas casas muito simples, dedicando-se à lavoura, e uma das primeiras construções significativas que fizeram foi edificar um centro espírita. Este centro também batizaram-no com o nome do benfeitor, Francisco de Assis. Ali uma trabalhadora chamada Maria, que auxiliara na construção, trabalhara incansavelmente, era médium, uma médium psicofônica, muito eficaz, uma trabalhadora realmente muito dedicada. Passaram então, após finalizada a construção, todos os finais de semana vinha ao centro espírita acompanhada de sua filha, seu genro e o pequeno Joãozinho, que contava apenas 4 anos de idade. Ana Maria ausentava-se, reunindo-se com os demais médios em uma outra sala. Enquanto isso, a jovem filha com o esposo e o pequeno João aguardavam no salão. Joãozinho contava apenas 4 anos, como referíamos, mas era bastante serelepe. Como toda criança, agitado, gostava de brincar, corria pelo salão enquanto as atividades não iniciavam e frequentemente tinha sua atenção chamada pelos pais. O repreendiam, sempre com muito carinho. Passara-se algum tempo,
cerca de 2, 3 anos depois, e um evento muito triste ocorre na cidade porque, na época das chuvas, uma chuva torrencial, tal qual vimos aqui acontecer nestes dias em nosso estado, acomete a cidade. Enche o rio ao ponto que transborda a lagoa e uma verdadeira enchente varre casas por toda a região, destrói lavouras. Naquele dia, Dona Maria houvera levado sozinha João ao centro espírita. E os pais ficaram em casa porque havia já o comunicado das chuvas, da possibilidade de grandes chuvas, e ficaram para arrumar a casa, proteger, e provavelmente, se desse tempo, iriam ao centro espírita ainda encontrar a Dona Maria e com o pequeno João. Entretanto, não foi possível, porque a enxurrada de chuva, de forma inesperada e tão forte, tomou a cidade, basicamente ilhando o centro espírita, que foi uma das poucas construções que existiram. E, infelizmente, os queridos e jovens pais de João, como muitos moradores das cidades, retornaram àquele dia a espiritualidade maior. Foi muita dor e sofrimento, principalmente para o pequeno Joãozinho, que já aos 6 anos de idade entendia bem o que acontecera com seus queridos pais. Mas Dona Maria, trabalhadora, forte, resistente e incansável, auxilia os outros moradores a reconstruir as pequenas casas e continua a frequentar o centro espírita, e levando Joãozinho consigo, netinho. Os anos passam-se e era frequente que naqueles anos seguintes mensagens serem trazidas pelos médiuns do centro espírita, mensagens daqueles que haviam partido naquele dia tão fatídico. Joãozinho ficava sempre atento para ver se recebia alguma missiva de seus pais. Porém, nada acontecia. Praticamente todo final de semana, após a exposição doutrinária, aproximava-se 1 ou 2 médiuns com missivas daqueles que haviam partido. João, quando via-os entrar na sala, no grande salão, já ficava afoito esperando, quase que impaciente, querendo a notícia de seus queridos pais. Mas nada. João então promete a si mesmo que um dia seria médium, que falaria ele mesmo com seus pais. Mas algum tempo passa-se e Dona Maria, acometida de grave doença, retorna agora à pátria espiritual. Mas Joãozinho já passara da adolescência e queria cumprir sua promessa. Queria estudar a mediunidade. Porém, só lhe permitiam após os 18 anos. João dedicou-se então à leitura. Leu praticamente todas as obras que pôde sobre mediunidade. Tornara-se profundo conhecedor da mediunidade. Estava mais que preparado em termos de conhecimento. Finalmente, suas 18 primaveras, e admitido ao grupo de estudo da mediunidade. Passam-se alguns meses, e nos exercícios da mediunidade, Joãozinho nada manifesta. Fica um tanto transtornado, mas continua seus estudos. Ingressa na faculdade e sempre aos finais de semana, quando está de volta ao vilarejo, porque a faculdade era na cidade grande,
Joãozinho está no centro espírita e continua a participar dos estudos, bem como grupos de mediunidade. Ele finalmente gradua-se na universidade como engenheiro e retorna a morar na cidade. João já contava agora 30 primaveras. E é eleito como presidente da Sociedade Espírita Francisco de Assis. Com seus conhecimentos de engenharia e relacionamentos que fizeram na cidade, João traz o progresso ao centro espírita, antes modesta casinha, muito simples construção. Investimentos são feitos, pessoas com conhecimentos de administração, enfim, vêm a participar daquele grupo de trabalhadores e expandem o centro, que agora, já em imensa construção, sediava também uma escola com diversas salas de aulas que ensinavam ali as crianças do povoado e verdadeiramente até tornaram-se tão famosa que recebiam, algumas vezes, estudantes da própria cidade grande para ali fazer a sua formação primária. Tão boa era a estrutura, tão eficazes eram os professores. E João continuava à frente da presidência, reeleito várias e várias vezes. João agora, contando seus 40 anos de idade, bastante feliz e muito alegre ao ver aquelas salas repletas de crianças, as atividades realizadas no centro espírita, as atividades de evangelização, diversos estudos, uma construção imponente, com 2 andares, sendo que no segundo andar, João construíra um belo jardim, onde costumava, em seus tempos livres, cultivar lindas flores. Ali colocar um banquinho e sempre, após as atividades da sociedade espírita, retirava-se para aquele ambiente para submergir em preces profundas de gratidão por tamanha obra realizada, por tanto apoio que recebera. Reconhecia-se um trabalhador. Vez por outra, lembrava-se do seu intento de tornar-se médium, mas, embora continuasse tentando, fazendo parte de grupos de estudo mediúnico e, por vezes, até conduzindo grupos na condição de dialogador, porque perceberam que, no máximo, a sua mediunidade era intuitiva. Ele não psicografava, não psicofonava, mas conseguia coordenar grupos, conseguia dialogar com os irmãos da espiritualidade. Aos 40 anos ainda, mais ou menos pela metade do ano, nova tragédia. Volta a cometer a cidade. Cerca de 34 anos após. Repetia-se o mesmo drama. Grandes perdas naquele dia. Cidade que crescera fora mais uma vez afogada. Plantações mais uma vez perdidas. João, que estava salvo, como da primeira vez, juntamente com muitos e muitos trabalhadores, algumas crianças que agora nem mesmo tinham para onde voltar. Grandes perdas de irmãos queridos, de trabalhadores que haviam ficado em casa.
Mas João imediatamente, e sem titubear, abre as portas do centro espírita para receber os sobreviventes, agora indigentes, porque não tinham mais casa, não tinham mais lar. João transforma as salas de aulas em pequenos apartamentos que recebem muitas e muitas famílias. O grande centro espírita, que também era uma escola, possui um grande refeitório e passaram então a servir refeições diárias àqueles todos que ali se abrigavam. A cidade recebia donativos da cidade grande e de outros locais mais distantes. E ali continuava abrigando as pessoas. Meses se passaram até que novas casinhas fossem construídas. E então, os abrigados que ali estavam puderam retornar aos seus lares com seus filhinhos. Foram tempos bastante difíceis, mas passou. Mais de 2, 3 décadas se passaram. João agora, já beirando os 80 primaveras, continuava, ao final de cada expediente, ou mesmo antes, dirigir-se ao seu jardim, sentar-se, levantar os olhos, admirar a abóbora celeste à noite, as estrelas piscando, entoar suas preces a Deus, a Jesus. Casualmente, neste dia, que coincidia com o seu aniversário, João fora fazer 78 anos de idade. Em agradecimento, as pessoas resolveram organizar uma pequena festa no centro espírita. Antes da exposição, já estavam lá preparados, esperariam apenas a exposição doutrinária, que havia sido convidado um grande palestrante muito conhecido em várias cidades, muito concorrido, muito querido. Todos aguardavam a chegada de João para dar início à palestra e depois à festividade. E João estava lá, no jardim, em profunda prece. Eram mais ou menos 19 horas. João então respira fundo e de repente é tomado de recordações de seus queridos pais. Sente como uma descarga elétrica tomar-lhe o corpo inteiro. Sentia-se pulsar, sentia-se expandir. Foi tomado de profunda felicidade e chegava mesmo a ouvir a voz de seus queridos pais. Ao mesmo tempo, João lembrara-se de seu intento de tornar-se um médium, de poder comunicar-se com os seus amados. E um misto de frustração porque não conseguira, ao longo de tanto tempo, tornar-se um médium. Ele que tanto estudara, que tanto dedicara-se à mediunidade, nunca conseguira, em sua visão, ser um médium. Em meio a essa confusão de ideias, mas sentindo profundo prazer, felicidade e alegria, ele percebe como que um feixe de luz andar em sua direção. O que lhe toma total atenção. Tenta decifrar o que se trata.
E quando ele vê, parecia a forma de um homem, que ao aproximar-se fica mais definida. João então identifica, sim, era um homem. E olhando para o chão, imediatamente chama-lhe a atenção os pés descalços. Aquele homem, tão simples, estava de pé descalços, os pés até um pouco sujos, e identificou vestir-se com um hábito um tanto surrado. Um linho já bastante desgastado. E ao erguer os olhos, João percebe que era Francisco. O pobrezinho de Assis estava ali, diante de seus olhos. João jamais imaginara tal presença em sua vida, que com uma voz suave lhe dirige o convite dizendo: vem, João. João imediatamente, porque estudara bastante, sabia o que acontecia. Entendera naquele instante. Mas em pensamentos, porque não conseguia articular palavra, ele diz: eu não posso. Eu fracassei. Eu não consegui o que me propus. Eu não tornei meu médico. Eu nem mesmo consegui receber uma única mensagem de meus queridos pais e nem mesmo conversar com eles. Talvez não tivesse merecimento para isso. Ao que então, novamente, o pobrezinho de Assis lhe dirige o sorriso e diga: ah, João, sim, tu conseguiste. Tu conseguiste exemplarmente, João, porque tu foste, ao longo de toda a tua vida, um médio do Cristo. Tu fizeram o que poucos conseguiram fazer, que bem poucos se permitiram fazer. Tu trabalhaste incansavelmente pelo bem do próximo. Lembra, João, as palavras do mestre, quando dizia: em verdade eu vos digo, que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. João, tu deste de comer a quem teve fome, tu abrigaste a quem teve frio. Lembra aqueles dias tortuosos do passado? Em que não fosse pelo teu incansável trabalho de abrir as portas e acolher a todas que necessitavam, teria sido muito pior. Então, João, tu conseguiste, sim. Tu foste um médio do Cristo. Agora vem, João. Toma minha mão, porque Ele te espera. E Ele quer te abraçar pessoalmente. João, então, agora tomado de confiança, ergue-se, pegando a mão do pequenino de Assis e o segue. Mas, alguns passos depois, ele volta-se para trás e percebe ali naquele banco a sua indumentária física que recebera com tanto amor do Criador. Percebia o semblante sereno, olhos fechados, como que sorrindo de gratidão. E João, então, segue em frente. Então, meus irmãos,
É assim que somos médiuns do Cristo. Podemos citar tantos outros médiuns, alguns como João, outros como nosso querido e amado Francisco Cândido Xavier, o outro Chico. Não o pobrezinho de Assis, mas aquele Chico que nós acostumamos a conhecer, que dedicou toda a sua existência ao bem. Chico, que dedicou-se à difusão da doutrina espírita. Chico, que abriu mão de sua própria vida, privacidade, para dedicar-se a trazer mensagens de consolo e dedicar todos os recursos que oferia, mesmo de sua aposentadoria, separando apenas o mínimo para sua alimentação e dedicava o restante aos necessitados. Já citamos aqui Francisco de Assis, querido irmão Francisco, exemplo de amor à natureza e à conexão com o mundo espiritual. Francisco, que quando partia para uma batalha, ouvira o chamado do Cristo pedindo que reconstruísse a sua igreja. E a partir dali, foram inclusive tomado como doente, louco, porque peregrinava para a cidade pedindo auxílio para a reconstrução de uma ruína, que criara, a partir de sua simplicidade, uma grande ordem, a ordem franciscana, que vem até os dias de hoje, em benefício de toda a humanidade. Mas não esqueçamos a nossa querida Madre Teresa de Calcutá, que viveu a caridade cristã servindo aos necessitados. Vivera toda a sua vida dedicado ao amor ao próximo, desde noviça, na Índia. Passou por diversas dificuldades, por rejeições, e não se poupou o serviço. Seu trabalho deu vez a grandes construções e que é reconhecido nos dias de hoje como monumental. Mas não esqueçamos também outro brasileiro que, quando teve a oportunidade, inclusive, de ler pela primeira vez o Livro dos Espíritos, ao terminá-lo, lhe pareceu tão familiar que disse a si mesmo que já conhecia aquela obra. Estamos falando de Adolfo Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. Ele que fora um médico e que, a partir da leitura do Livro dos Espíritos, que ganhara de um amigo que residia na França, o leu vorazmente durante uma viagem de trem, e a partir dali mudara completamente sua conduta, dedicando-se à assistência aos pobres e aos necessitados, até os dias de hoje, mesmo na espiritualidade, porque contam que Maria Santíssima já teria ofertado a este nobre espírito por diversas vezes a possibilidade de alçar níveis maiores na espiritualidade, não precisar mais estar aqui em contato com a humanidade terrena. E ele rejeita. Adolfo Bezerra de Menezes, esse espírito que continua nos assistindo, por mais de uma vez rejeitou um convite de Maria Santíssima. Quantos outros desejariam alçar a níveis mais superiores da espiritualidade, mas Adolfo Bezerra de Menezes disse que, enquanto houver um brasileiro sofrendo,
Ele estará aqui, auxiliando. Qual a importância da mediunidade na vida cristã, meus irmãos? A mediunidade, como dissemos, é um dom divino e que permite a conexão com o plano espiritual. Então, percebam o quanto é importante essa faculdade que todos nós temos, absolutamente todos temos, em diferentes níveis, em diferentes graus, e que pode ser educada, pode ser exercitada, pode ser ampliada. Ela ainda nos ajuda no desenvolvimento da espiritualidade e no aprimoramento moral, porque o exercício da mediunidade nos permite tornar-nos cada vez melhor. É como um exercício. Quando frequentamos uma academia, quanto mais nos exercitamos de uma forma moderada, é claro, melhora a nossa saúde. Ela permite a comunicação com os espíritos e a recepção de orientações, porque os espíritos, percebendo que estamos nos melhorando, que estamos nos educando, estamos nos aprimorando, eles então nos escolhem, nos oportunizam trazer mensagens. E as mensagens, como disseram antes, não precisam ser através da psicografia, da psicofonia. Pode ser através da intuição, de um bom pensamento, de uma boa palavra. Muitas vezes alguém necessita de uma palavra amiga e nos aproximamos. E carinhosamente somos intuídos a dizer alguma coisa que, sem pensar, cabe perfeitamente naquela situação. E muitas vezes o que dissemos pode ser a chave que inclusive salva uma vida, que faz um irmão desatinado desistir de um intento que talvez causaria a própria destruição. A mediunidade, ela possibilita manifestações dos dons espirituais elevados, como a cura e a caridade. O dom da cura. Aquelas pessoas que muitas vezes, mesmo não sendo espíritas, então não importa a sua religiosidade, mas quando encosta a mão, ela promove uma cura. Aquela mediunidade do exercício da caridade. Ela é um caminho para a aproximação com Cristo e com a compreensão de sua mensagem. Como é que nós podemos, então, desenvolver esta mediunidade de uma forma saudável? Já dissemos aqui que fizemos um paralelo, que seria mais ou menos como frequentarmos uma academia de uma forma correta, de uma forma diligente, diariamente, sem excessos. Portanto, o caminho para o desenvolvimento dessa mediunidade de uma forma saudável seria cultivar a conexão espiritual com a oração, a meditação, de uma forma regular. O Cristo já nos incitava a meditar, a orar, a refletir. Então, aprendemos, sejamos diligentes conosco, com o processo de educação, dediquemos diariamente um tempo para meditação, para reflexão, para oração. Costumamos dizer que, por exemplo, os muçulmanos rigorosamente oram 5 vezes ao dia, religiosamente. Eles não falham um dia sequer. Param todas as atividades, empresas param, o país inteiro param, estendem ali seu tapete, nas mesquitas, onde estiverem, em casa,
e fazem sua oração. Os judeus o fazem apenas 3 vezes ao dia, pela manhã, pela tarde, pela noite. Mas, em verdade, não tem um horário específico, uma determinação de horário. Dediquemo-nos à oração, à boa prece, a qualquer hora do dia, quando bem acharmos, quando entendermos que necessitamos. Isso nos eleva mais à espiritualidade, nos abre mais à influência da espiritualidade e nos ajuda a educar nossa mediunidade. Pratiquemos a limpeza energética e a proteção psíquica diariamente. E como fazemos isso? Através justamente da meditação, da visualização terapêutica. Podemos visualizar no entorno de nós essa proteção espiritual, nos limpando, nos purificando, desbloqueando todos os nossos centros de forças, comumente chamados de chakras. Não importa o nome que demos, centros vitais. Nós podemos, através de uma prática de visualização, promover essa higiene mental, espiritual. Podemos também participar de círculos espíritas com orientação adequada. Ou seja, podemos buscar o centro espírita mais próximo de nossa residência, aquele que nos convém, e nos integrar aos estudos. Os estudos não apenas da mediunidade, mas os estudos da espiritualidade em geral, de todos os níveis do aprendizado, e até integrarmos grupos mediúnicos, porque podemos, com isso, aprofundar, aquilatar mais nossa mediunidade, quem sabe nos descobramos um médium psicofônico, um médium psicográfico, ou apenas um médium intuitivo, um médium de apoio, ou quem sabe até nós descobramos que temos a possibilidade de, como personagem de nossa história, Pequeno João, tornarmos dialogadores para dialogar com nossos irmãos da espiritualidade que tanto necessitam de apoio, de amparo. Podemos ainda manter, e devemos fazê-lo, exercitar-nos diariamente para manter o equilíbrio emocional e uma vida saudável. E por isso a eterna vigilância. Sermos vigilantes com nossos pensamentos, com os nossos atos, com nossas palavras, porque um sentimento torna-se um pensamento que muitas vezes é articulado através de uma palavra, de uma ação. Então é preciso sermos vigilantes. E ao fazermos isso, estamos educando nossa mediunidade de uma forma saudável. Permita-nos voltar à lembrança de nosso querido Francisco Cândido Xavier, que, em sua simplicidade, ele trouxe pela psicografia mais de 400 obras nos esclarecendo a doutrina espírita. Costumamos comentar que aquelas obras trazidas por Kardec, as 5 obras básicas, é o Pentateuco espírita, e por isso chamadas de obras básicas. E Francisco Cândido Xavier, assim como outros médios de seu quilate, semelhantes, trouxeram o que ficamos conhecendo como obras complementares. E ali vamos ver nas obras que Chico intermediou da espiritualidade, aquelas de André Luiz, que inclusive foram levadas já, 2 delas, às telas de cinema, obras trazidas por diversos espíritos, principalmente por seu benfeitor espiritual Emmanuel, que são mais de 100 obras destas
450 e poucas obras, mais de 100 foram através de seu benfeitor espiritual Emmanuel, que também trouxe os famosos 5 clássicos, ao qual sugerimos a todos que leiam, porque em uma delas ele traz a própria biografia de Emmanuel, quando ele relata lá em 2000 anos, o nome da obra, 2000 anos, toda a trajetória daquele espírito tão nobre que à época fora conhecida como senador Publio Lentulus. E também é a monumental obra que traz a narrativa da vida de Paulo de Tarso, o apóstolo. Antes Saulo, que perseguira os cristãos, e às portas de Damasco, tem seu encontro com Jesus, que lhe muda completamente a vida e passa a partir dali trabalhar como verdadeiro médium do Cristo, porque ele funda igrejas e ele demonstra através de suas atitudes até o final de sua vida total servidão ao Cristo. E tal qual Francisco Cândido Xavier, de mesmo calibre, também temos lá Ivone Amaral Pereira, com obras de altíssima significância nessa classificação das obras complementares aos nossos estudos espíritas. Também temos atualmente nosso querido tribuno e divulgador da doutrina espírita, que já aos seus 90 anos continua peregrinando pelo mundo, nosso Divaldo Pereira Franco, um outro trabalhador incansável da doutrina espírita, médium, também que já trouxe dezenas e dezenas de obras de grande quilate, principalmente dentro da área da mediunidade. Obras de Manuel Filomeno de Miranda, também obras que tratam da parte da psicologia transpessoal de sua benfeitora espiritual Joana de Ângeles. Temos lá, lembrando novamente, nosso querido Francisco de Assis, que costumava amorosamente referir-se ao Sol e à Lua como irmão Sol e irmão Lua, que chamava os animais de irmão cão, irmão gato, irmão pássaro, e ficara conhecida como o pobrezinho de Assis. E sempre é descrito nos eventos da espiritualidade que estão registrados em obras espíritas, ele é sempre descrito como trajando um hábito surrado, simples e de pés descalço. Nossa querida irmã Madre Teresa de Calcutá, que já relatamos aqui, e que tem uma obra monumental, fantástica, fora também retratada em filme de cinema, que vale a pena assistir, porque traz o exemplo de simplicidade e de trabalho incansável de uma serva do Cristo. E nosso querido Adolfo Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, também retratado já em filme, e que mostra o quanto esse trabalhador, quando começou o seu ministério junto à doutrina espírita, clinicando gratuitamente para os pobres até o final de sua vida, e hoje ainda trabalha heroicamente, incansavelmente, em prol dos necessitados, estando à frente de muitas instituições de caridade, de hospitais, e que a seu serviço tem apoiadores, também médicos, enfermeiros, na espiritualidade, e que se congregam todos em nome do Cristo para auxiliar o próximo. Mas, meus irmãos, não precisamos nos comparar a esses aqui citados, Francisco de Assis, Francisco Cândido Xavier, Verdadeiros Gigantes, Madre Teresa de Calcutá, ou nosso querido
Dr. Bezerra de Menezes, não precisamos nos comparar a eles para sermos médiuns do Cristo. Podemos nos comparar a estes irmãos, a estes médiuns do Cristo, que nesses dias que nos assolam aqui no Sul, concorrem de diferentes partes do país, trabalhando incansavelmente, com renúncia, com amor e caridade pelo próximo. Esses verdadeiros médiuns do Cristo, que diante da provação, porque participam eles também dessa provação coletiva, não são apenas nós outros que fomos acometidos pelo drama das enchentes e que perdemos, muitos de nós, posses, outros que são as centenas, embora os dados oficiais registrem pouco mais de umas centenas de irmãos que retornaram à pátria espiritual e pouco mais de umas centenas que estão desaparecidos, mas bem sabemos, há relatos não oficiais que falam de muitas centenas e que não sei se serão revelados, porque a tragédia foi muito grande. Mas esses irmãos a qual me refiro incansavelmente concorreram e continuam concorrendo diuturnamente, buscando donativos, doando de si mesmo, de seu tempo, do tempo de estar com os seus, para estar assistindo a estes irmãos tão necessitados. Então, meus irmãos, percebam que a seara de trabalho é imensa e que podemos nós outros, se assim desejarmos, elevarmos-nos mais perante o Cristo, tornando-nos trabalhadores incansáveis, exercendo nossa mediunidade. Quero finalizar essa exposição com singela mensagem que me chegou às mãos. Muito simples, mas que ao ler foi tomado de uma inspiração que me permitiu ampliá-la, cujas palavras dizem: qualquer lição que você se recusar a aprender se repetirá até que você o faça. Comprometa-se a fazer as mudanças necessárias, pois, para evoluir, precisamos mudar e deixar para trás o que já não nos cabe mais. Você não é daqui. Você está aqui. Você não veio para ficar, você veio para aprender. Você não veio julgar, você veio amar. Você não veio acumular, você veio dividir. Você não é matéria, você é energia. Na jornada da evolução, cada lição não aprendida se repetirá até que estejamos prontos para compreendê-la. Comprometa-se a fazer as mudanças necessárias, pois é através da transformação que alcançamos o crescimento. Deixemos para trás o que já não nos serve e abracemos o novo com coragem e determinação. Pratiquemos aqui a nobre missão que nos comprometemos do lado de lá, a de sermos cada vez melhores médiuns do Cristo. Mas para ouvir sua amorosa e doce voz que nos fala o coração, diminua o volume do mundo e permita-se a plenitude do amor. Mais uma vez, minha gratidão por essa oportunidade a nós concedida de compartilhar reflexão de tema tão importante nesses dias tão difíceis. Muito obrigado a todos e tenham fé, meus irmãos. Deus é conosco. Obrigada, Arivelto, pela tua participação.
nesta sexta-feira. Vamos então unir nossos pensamentos, nossos corações e fazer a nossa prece de agradecimento e de encerramento. Senhor Jesus, numa promessa de ternura infinita, Tu nos deixaste um roteiro de segurança para a nossa libertação. Tu estás presente na sociedade, socorrendo-a e aguardando ser recebido e compreendido. E teu convite inolvidável ecoa pelos séculos. Vinde a mim, vós que sofreis e estáis fatigados, que eu vos aliviarei. E na acústica de nossa alma, Jesus querido, ainda podemos te ouvir. Eu estarei sempre convosco. Obrigada, Senhor Jesus. E profundamente agradecidos por esta hora abençoada. E te pedimos, Senhor Jesus, que derrame sobre nós e sobre toda a humanidade as tuas bênçãos de amor e paz. Que assim seja. Agradecemos a presença de todos, o carinho e marcamos um novo encontro para a próxima sexta-feira, no mesmo horário, 19 horas. Abraço fraterno para todos.